Olá! Hoje, segunda-feira, 23 de janeiro de 2017. O início das inscrições para o Sistema de Seleção Unificado, SISU, começa amanhã, terça-feira, e vai até o dia 27 de janeiro. O objetivo é selecionar estudantes para ingresso no ensino superior em instituições federais de ensino. Bom, podem se inscrever estudantes que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, edição 2016. Os participantes deverão utilizar o CPF e a senha utilizada no Enem. O resultado será publicado no próximo dia 30. A matrícula dos convocados deve ser realizada nos dias 3, 6 e 7 de fevereiro. Para obter mais informações, basta acessar o site, que é o sisu.mec.gov.br. Vamos saber agora das principais notícias desta edição. Defasagem de professores na rede estadual de ensino é tema de audiência pública aqui no Parlamento Paulista. Excesso de peso na mochila pode fazer mal à coluna. A partir de agora, no Jornal da Assembleia. Uma audiência pública realizada aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo discute a defasagem de professores na rede estadual de ensino. 2017 começou com menos 3 mil vice-diretores, professores, coordenadores e mediadores da rede de educação do estado de São Paulo. As escolas públicas viraram, na realidade, se a gente for ao fim, ao cabo, uma grande caixa de contenção. Porque quem está do lado de fora não vê o que está acontecendo. Porque quem acaba segurando os alunos na escola são os que ficam, e são poucos. Porque cada ano que passa, mais professores se exoneram, mais professores ficam doentes. Os professores categoria O, que são aqueles professores que têm o contrato mais precário, são aqueles que com certeza mais adoecem, e estes sequer podem faltar às aulas. Ou seja, de um espaço de aprendizagem, a escola virou uma verdadeira caixa de contenção. Contenção da violência, contenção de todas as questões sociais que nós temos que administrar. A nova resolução permite que cada escola tenha apenas um professor mediador. Antes eram permitidos 2. Já nas unidades que adotam o programa Escola da Família, que abre o colégio aos finais de semana para a comunidade próxima, o cargo do mediador, por exemplo, deixará de existir. As novas regras também diminuem o número de professores, coordenadores e vice-diretores. Se antes eram 3, agora passam a ser também 2 por escola. A medida também pode refletir na redução de custos, já que terão menos contratações de professores temporários. O deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, recebeu professores da rede estadual de ensino numa audiência pública na Assembleia Legislativa para discutir o assunto e tentar novas saídas. Nós estamos aqui num movimento para pressionar o governo estadual a revogar todas essas resoluções. E nós estamos tomando providências aqui também pela Assembleia Legislativa, pela Comissão de Educação. Nós estamos acionando o Ministério Público, o Tribunal de Contas, nós estamos apresentando PDLs para revogar as resoluções e organizando um movimento de resistência para que nenhuma função seja cortada na rede estadual. As chuvas fortes de verão dos últimos dias provocaram transtornos para os paulistanos. A repórter Priscila Silvério está nesse momento no Centro de Gerenciamento de Emergências, o CGE. E eu quero saber dela, né, Priscila, se até o final dessa estação ainda vai cair aí muita água, Priscila. Olá, Sérgio. Sim, muita água ainda nesse verão. Bom, não chovia tanto assim nos últimos 5 anos. Esse é o terceiro janeiro mais chuvoso desde 1995, quando começou a medição aqui pelo CGE. Quem vai falar um pouquinho melhor para a gente sobre toda essa chuva que cai na cidade é Tomás Garcia, meteorologista aqui do Centro de Gerenciamento de Emergências. Por que está chovendo tanto aqui na cidade? Porque se estabeleceu uma zona de convergência do Atlântico Sul. Então, nós temos agora um grande volume de chuvas caindo no mesmo lugar por vários dias. Como nós podemos ver aqui pela imagem satélite, né, é uma faixa de nuvens, extensa faixa de nuvens que segue desde o sul da Bacia Amazônica, passa pelo centro-oeste, atingindo principalmente o estado de São Paulo, o Triângulo Mineiro, o sul de Minas e também o sul do Rio de Janeiro. Há 7 dias, 8 dias, a gente já tem chuvas fortes sobre São Paulo, né, que configurou nada mais, nada menos que 230 milímetros nos últimos 8 dias. Né?
230 milímetros, em relação desses 337 milímetros, 230 milímetros. Ou seja, nós superamos a média de 256,5 milímetros em 31%. A tendência é que chova mais, então a tendência é que esse volume de chuvas ainda fique muito próximo de 2011, né, de 412,5 milímetros. O verão vai terminar como? Bem ainda chuvoso? Bastante chuvoso, a tendência é que tenhamos aí mais dias chuvosos pela frente, com grandes volumes de chuva, então a preocupação nossa realmente é com as áreas de risco, né, com o solo muito encharcado. Então, quem mora em área de risco, fique muito atento a rachaduras que podem ser observadas, ou mesmo muros que envergam, ou postes que começam a tombar, porque realmente qualquer situação desse tipo de risco, saia de casa, chame a Defesa Civil do seu município e para ela fazer um levantamento, uma observação melhor, para que não haja nenhum problema, né? E até também em relação aos alagamentos. Nunca enfrente alagamentos, não se aventure em enxurradas, porque realmente o mais importante é conservar a sua vida. O verão termina 20 de março. Até lá, fevereiro, março, ainda chove bastante ou não? Isso, nós temos aí um verão bastante típico, né? Ou seja, o verão em São Paulo é de chuva, né? É a estação que mais chove no ano. Então a tendência é que realmente nós podemos até ter algumas flutuações, mas as chuvas continuem frequentes e vale salientar que, além das chuvas, em fevereiro as temperaturas voltam a subir aqui na capital paulista. Normalmente no finalzinho da tarde, como a gente tem visto nos últimos dias? Não. Nessa semana especificamente, não. A gente pode também ter chuvas durante as madrugadas e as manhãs. Porém, o volume maior de chuvas realmente se concentra entre as tardes e as noites, né? Então, em fevereiro, essa condição deve voltar mais especificamente para os fins de tarde e início das noites. Então, não dá para sair de casa sem guarda-chuva e também não pode enfrentar a chuva, né? A gente estava conversando que é uma situação muito perigosa que as pessoas às vezes enfrentam, tanto nos carros quanto como pedestres mesmo, e isso pode acontecer um acidente. Isso, não saia de casa sem observar a atualização da previsão do tempo, fique sempre bem informado e nunca enfrente uma enxurrada ou mesmo um alagamento, né? Porque a gente nunca sabe o que pode ter por baixo dessa água. Pode ter um buraco, pode ter um solapamento e pode tragar a pessoa que se aventura numa área alagada. Ok, muito obrigada pelas suas informações. Sérgio. Obrigado, Priscila. Então tem que ficar, né, sempre alerta com essas chuvas de verão, porque não está caindo nem chuva, está caindo temporal mesmo. Previsão do tempo para amanhã, terça-feira, São Paulo vai ter sol com muitas nuvens pela manhã, períodos nublados e pancadas de chuva à tarde e também à noite. Temperatura deve chegar aí a 29 graus. Campinas, o sol aparece logo cedo, mas tem um aumento no volume das nuvens até o final da manhã. Chuva rápida a qualquer hora do dia, máxima é de 33 graus. São José dos Campos, sol aparece entre nuvens pela manhã, com tarde nublada e pancadas de chuva no final da tarde e à noite. A máxima é de 29 graus. Sorocaba, o dia amanhece ensolarado com aumento de nuvens, possibilidade de pancadas de chuva a qualquer hora do dia. Os termômetros devem atingir aí 29 graus. Ribeirão Preto, o dia começa com muito sol. No final da manhã e início da tarde, muitas nuvens, com chuvas rápidas à tarde e à noite, hein? Temperatura aumenta e deve marcar 31 graus. O excesso de peso na mochila pode provocar dor na coluna. Você vai ver já já. Se você tem dor na coluna, preste atenção. A postura inadequada ao carregar a mochila, hein? Vamos saber agora na reportagem e também com as orientações para evitar, né, as doenças como a escoliose. Mochilas carregadas de um lado só, distribuindo mal o peso no corpo. Um dos erros mais comuns de postura. Carrega do jeito certo? Não sei, acho que não. Não. Eu acho que eu não carrego muito bem, não. Eu acho que sim, que eu ando reto, né? Tem que andar, não pode andar assim curvado, tem que andar reto. Eu tava pegando as coisas aqui, então eu tava pra frente,
para carregar as coisas, para pegar, para depois voltar para trás, para não precisar ficar assim, né? Desajeitado, entendeu? Catando coisa. Então põe aqui na frente, cata alguma coisa, depois eu ponho de volta aqui atrás. O metroviário Davi, de 56 anos, sofre há 15 anos com dor na coluna. A forma errada de carregar a mochila e o sedentarismo, que atinge pelo menos 4 em cada 10 brasileiros, lhe renderam uma hérnia cervical. Eu estou fortalecendo minha musculatura, porque o que sustenta o corpo não é o esqueleto, é a musculatura. E você fazendo exercício físico, levantando as coisas corretamente, você tem uma postura ideal e você não vai sofrer dores. Dá para voltar a ter saúde com a postura correta e com exercício? Ah, sempre, sempre. Agora, e esse custo-benefício, o que você diz para a pessoa que não liga muito para a postura, para carregar a mochila correto? É um custo caro. Sim, muito caro. E ela vai sentir isso lá na frente. Se ela é um jovem de 15 anos, 20 anos, lá pelos 40, 50, ela vai sentir bastante o que ela fez de errado na vida. Foram precisos 6 meses de terapia e exercícios físicos de fortalecimento muscular para a saúde voltar. Mesmo para quem está sempre cuidando do corpo, existe uma continha básica que não pode faltar na hora de carregar a mochila para evitar problemas nas costas. O peso dela não pode ultrapassar 10% do peso do seu corpo. E este é o máximo. Por isso, ao carregar a mochila, evite coisas em excesso. Por exemplo, livros que pesam bastante. As mochilas de rodinha também são boas opções, mas o puxador deve ter o tamanho adequado. O ortopedista Carlos Kopke explica que distribuir o peso da mochila de forma uniforme é fundamental. O nosso corpo é um eixo, então procurar manter o eixo da coluna, entendeu? Então você evitar que a mochila te jogue para frente, para trás, então sempre manter o mais ereto possível, o mais reto possível. O adolescente dificilmente usa dos dois lados, então como eles têm uma tribo na escola, carrega tudo de um lado. Geralmente a altura da mochila também desde a altura muito mais baixa que a altura do bumbum, o que obriga ele a jogar o corpo mais para trás. Então além de botar dos dois lados, a altura da mochila é importante e a distribuição do peso é fundamental. O médico explica que a escoliose é uma das doenças mais comuns, causadas pela má postura e carregamento inadequado de mochilas, mas não é a única. Doenças musculares e com isso vão vir complicações, cefaleia, mal-estar, tudo associado a uma sobrecarga e uma tensão inadequada. Se o mau hábito já se instalou e você já tem dores na coluna, alguns exercícios com orientação médica podem ajudar. Eu acho importante trabalhar a musculatura da região abdominal e a musculatura da região lombar, que são músculos que dão a sustentação para o corpo. Então, se você está carregando uma mochila com sobrepeso, ou mesmo que não esteja com sobrepeso, mas ela está pesada, você começa a jogar um peso justamente nessa região da coluna, né? Principalmente nessa região. Então, é importante estar com o abdômen muito fortalecido e a região lombar também, para que você possa manter uma sustentação e não vá agravando uma postura inadequada, entendeu? Como a hiperlordose lombar, isso pode começar a ocorrer se você está com o abdômen fragilizado. É importantíssimo você procurar um médico especialista e também um educador físico que vai te orientar adequadamente o exercício que você tem que fazer para melhorar isso aí, né? Especialmente se a pessoa já tiver alguma lesão, algum problema, alguma doença. Mais importante ainda, para quem não tem é importante, imagina para quem tem, né? Então é importantíssimo buscar um profissional que seja especialista no assunto. Tomar muito cuidado, né, com a mochila. Mais previsão do tempo para amanhã em outras cidades do interior e também do litoral do estado. Vamos ver aí. Santos, o sol aparece, mas ao decorrer da manhã ocorre um aumento de nuvens e existe também a possibilidade de chuva a qualquer hora do dia. A temperatura máxima chega a 28 graus. São José do Rio Preto, sol com grande aumento de nuvens no final da manhã. Chuva rápida a qualquer hora do dia, a temperatura chega a 32 graus. Mogi das Cruzes, o dia começa com sol, períodos nublados, à tarde com possibilidade de chuva a qualquer hora do dia. A máxima chega aos 27 graus. Piracicaba, sol pela manhã, aumento de nuvens também na parte da manhã, com possibilidade de chuva a qualquer hora do dia. A temperatura alcança 34 graus. Exposição com as obras do artista Caribé é uma boa opção de lazer para quem não viajou neste período de férias. Você vai ver já já. Alunos das escolas estaduais Martins Pena e Pastor Valdemar, na zona sul da capital, levam cultura para a Assembleia Legislativa.
O auditório Teotônio Vilela, local de debates políticos, virou um espaço artístico. Eles são estudantes do 2º ano do ensino médio e trouxeram para o parlamento o que aprenderam na aula de literatura. É muito importante eles conhecerem isso aqui, né? Eles verem que o mundo não é só na escola, o mundo é grande, né? Os alunos estão presos num sistema carcerário, entendeu? A educação não é isso. A educação não é uma prisão. A educação, a aula não se dá só em sala de aula, entre 4 paredes, giz e lousa. A educação é isso aqui é um aprendizado para eles. Eles estão conhecendo a Assembleia Legislativa, contato com os deputados, então eles estão vendo o espaço físico como é diferente da realidade deles. Alunos nunca pisaram aqui, tem alunos que não sabem o que é isso aqui. E talvez desse contato eles vão aprendendo, né? De onde que vêm as leis, né? As apresentações começaram com música e performance de dança. A peça teatral, intitulada Quadro Negro, retrata uma situação social. Fernanda e Felipe vivem 2 irmãos. A realidade dos nossos alunos, até então, é justamente eles vivem numa pobreza total, numa miséria total. Eles não têm reconhecimento, assim, perante a sociedade, né? A vida desses nossos alunos é muito triste. Então, talvez dentro da peça, podia mostrar um pouco disso, da rejeição da pobreza em si, dele se autoaceitar, né? A peça fala disso, aceitação como você é, não como você poderia ser. Essa é a ideia da peça. A moça que não aceita a família pobre ganha uma herança e morre no fim da história, esnobando a todos. Ela vai embora porque ela passa por muitas dificuldades e ela falou que essa vida não era para ela, então ela queria algo melhor. Aí ela herdou uma herança e ela foi embora para a Europa. Aí ela voltou, mas ela renega a família dela, porque por ser de origem pobre. Aí ela não quer saber de nenhum da família. O desprezo de Fernanda pela família é tanto que ela não teve tempo de ler um livro, escrito e presenteado pelo irmão, que conta a história da vida dela. Foi uma experiência incrível, para falar a verdade. Essa é a minha primeira peça, eu gostei muito de conhecer os personagens. Eu me adaptei bastante à peça, para falar a verdade. Eu fui me adaptando aos poucos. Eu fui um personagem fraco no começo, mas só no final mesmo fui melhorando, conhecendo melhor. Eu tive curiosidade sobre o meu personagem. Aí eu fui adquirindo ele socialmente, escritor, tudo. Fui me sendo apresentado. A iniciativa da apresentação na Assembleia Legislativa foi do deputado Carlos Gianazzi, do PSOL. A escola pública produz muita coisa boa, aqui não tem visibilidade, não tem espaço, não tem recursos para ela, mas hoje a Assembleia Legislativa está abrindo esse espaço aqui, mostrando que tem muita produção na área cultural, na área artística, na área de música. Os alunos estão amplamente mobilizados e produzindo muita cultura, porque a escola pública, quando ela tem investimento, ela funciona, quando tem projeto, e lá a escola tem um projeto importante nessa área, por isso que os alunos estão aqui hoje mostrando que a escola pública ela tem potencial e ela é um importante veículo de produção cultural. Conhecer um pouco mais da obra do artista Caribé é uma boa opção de lazer. A exposição está na Caixa Cultural, que fica no prédio da Caixa Econômica Federal, na Praça da Sé, bem no centro da capital. Argentino de nascimento, carioca de criação e baiano de coração, Caribé foi um dos mais produtivos artistas que o Brasil recebeu. Pintor, escultor, ilustrador, jornalista e desenhista, Caribé, falecido no final dos anos 90, trouxe nos traços a cultura baiana nesta mostra no centro de São Paulo. As telas, que já passaram por Salvador, Recife e Rio de Janeiro, mostram imagens desenhadas em aquarela que contam os 30 anos de vivência do artista dentro do candomblé. Todas feitas a partir de sua memória fotográfica. Caribé, quando chegou na Bahia, passou a frequentar o candomblé. Como os rituais do candomblé não podem ser nem fotografados nem filmados, pela memória fotográfica dele, ele reproduziu os ritos, as roupas, reproduziu os orixás. Então as pessoas podem conhecer um pouquinho dessa tradição aqui. Ao todo são 50 telas que mesclam técnica
e fases do artista. Essas telas elas foram feitas entre 50 e 80 para ilustrar um livro que foi lançado em 1981, Iconografia do Candomblé. Esse livro não existe mais, né? Ele só tem na mão de colecionadores. Então, ou as pessoas vêm aqui, ou senão vão perder a oportunidade de ter acesso a essa obra única. Essa exposição fica até dia 28 de fevereiro, sempre das 9 da manhã até as 7 horas da noite, de terça a domingo. E a melhor parte de toda essa história, ela é de graça. Previsão do tempo para amanhã em outras cidades do interior do estado. Veja aí, cidade de Franca com sol e aumento de nuvens pela manhã, com chuva rápida à tarde e à noite. A máxima chega a 26 graus. Em Bauru, dia de sol com nuvens durante o período e possibilidade de chuva à tarde e à noite. A temperatura chega aos 32 graus. Limeira, sol entre nuvens pela manhã, com chuva a qualquer hora do dia. A máxima é de 35 graus. Marília, o dia começa com sol entre nuvens. Há possibilidade de chuva durante o período. A máxima prevista é de 31 graus. Por hoje é só, o Jornal da Assembleia termina aqui, mas você pode acompanhar toda a programação da TV Assembleia SP através do portal, que é o al.sp.gov.br. E a gente se vê de novo amanhã, a partir do meio-dia. Até lá.